Martim Orreda, meus amigos, é isso mesmo, um jogador muito interessante, que joga no Godoy Cruz, Antônio Tomba, jogador que teve passagem pelo Racing, um jogador que tem tido uma gestão muito ruim de carreira, né, que sempre está colocando ele lá na Europa, ele nunca vai para a Europa. Isso abala muito o rendimento do jogador. Em geral, abala muito o rendimento de jogadores, mas não tem abalado tanto assim o rendimento do Martim Orreda. Esse jogador é muito interessante, eu acho que é um dos grandes pontas que estão jogando hoje na América do Sul, que poderia perfeitamente chegar aqui no futebol brasileiro. É um jogador que tem ali, tem um valor ali de mercado de 6 milhões de euros neste momento, mas na minha opinião esse valor não está muito real. Neste momento o valor dele caiu um pouco, o perfil dele está um pouco abaixo, e eu acho que o valor estaria em torno de 4,8 milhões de euros no momento. 4,8 milhões de euros é um resultado, um valor na verdade muito alto, evidentemente muito alto, mas o Godoy Cruz é um tipo de clube que gosta de vender direitos, né? Apenas parte dos direitos dos jogadores. Ele poderia perfeitamente ser adquirido com, sei lá, 70% dos direitos, 60% dos direitos, 75%. E aí, o Godoy, quando faz esse tipo de negociação, ele costuma até vender outras partes, né, dos direitos para o clube que contratar o seu jogador, pouco a pouco. De tal sorte que, se uma equipe brasileira adquirir 55% dos direitos do Orreda, pode perfeitamente, caso goste do jogador, adquirir depois mais 15%, mais 30%, mais 40%, até completar os 100% dos direitos, né? Então, não tem dinheiro agora, então vai lá no mercado, busca um valor ali, por exemplo, banca, por exemplo, 2,8 milhões de euros ali, por exemplo, para ter, por exemplo, 60% do jogador. 2 milhões de euros para um jogador como o Orreda é um luxo, meus amigos, é um luxo, realmente um luxo. E vou dizer mais, imaginando, por exemplo, que o valor dele seria 6 milhões de euros, mesmo este valor do Orreda valeria a pena. Porque há pouquíssimos jogadores com tanto protagonismo na posição que ele joga hoje aqui na América do Sul, no futebol brasileiro e nos demais países da América do Sul, por certo. Que é um jogador que pode perfeitamente chegar e ter ali alguma dificuldade para se adaptar. Né? É normal, isso acontece com todos os estrangeiros, mas é um jogador que pode perfeitamente se adaptar. Por quê? Porque ele quer muito ir embora da Argentina, né? Muito embora, sobretudo do Godoy Cruz, por causa dessas especulações do seu nome a inúmeros clubes europeus, e isto nunca aconteceu. Ele já está um pouco irritado, parece que realmente está sobrando um pouquinho, inclusive no Godoy Cruz. É um jogador que poderia perfeitamente chegar por aqui, um jogador que cairia muito bem num time como São Paulo, cairia muito bem com uma luva no time como mesmo um Palmeiras, né, que às vezes o Orreda é um jogador que gosta de trabalhar pegando essa bola no meio de campo. Ele trabalha muito bem no corredor, inclusive. Por exemplo, hoje o Palmeiras tem o Jorge como ala lateral, ala, né? Quando precisa ser ala, aí. Raramente é ala, mas enfim, lateral. Mas o Jorge é um cara configurado para ser ala e nem como ala. Ele tá jogando bem. O Orreda é um jogador que poderia perfeitamente, numa situação de emergência, ele poderia ser colocado ali na lateral pelo Abel e renderia muito mais do que o Jorge rende nos dias atuais. Mas o Orreda é um jogador que também poderia cair muito bem no Flamengo. No Atlético Mineiro, né, que está perdendo aí alguns... enfim, está perdendo muitos jogadores interessantes, né, do elenco que fazia parte do banco de reservas da temporada passada. O Atlético vem perdendo jogadores, não está contratando à altura. Tem aí o Savarino aí, né, vias de sair da equipe do Galo também. O que acontece? O Orreda seria este atleta para substituir muito bem o Savarino. Ele joga pelo setor esquerdo, é um cara que aprofunda o campo, é um cara que, na minha opinião, ele até foi colocado algumas vezes na direita, mas o cara é da esquerda mesmo, gente. É um ponteiro esquerdo típico, rápido, driblador, eficiente, chuta mesmo, e é um cara que quando costuma aprofundar o campo, ele busca o drible para entrar na área e aí ou arrematar ou fazer aquele passe para trás. Por isso que ele é um jogador que deu muitas assistências nessa temporada e também muitas pré-assistências, né? Então o número de gols dele geralmente é muito próximo, muito parecido com o número de assistências, e em geral o número de assistências costuma ser metade das pré-assistências que ele entrega. Então nos últimos jogos aí ele tem 5 assistências, é muito provável que em termos de pré-assistências o número seja em torno de 9 ou 10 assistências do Martim Orreda. Então é um belíssimo jogador, um ponteiro que está livre no mercado não, né? O contrato dele tem um tempo aí com a equipe do Godoy Cruz, senão estaria muito mais barato inclusive, mas é um jogador que vale a pena um clube brasileiro buscar. A gente tem aqui no Brasil muito clube querendo ser maioral, falando que tem muito dinheiro para investir, que não sei o que, tudo mais tal, mas na hora de buscar um jogador como esse, ninguém vai buscar, né? Ninguém vai buscar. Aí fica pensando só em repatriar jogador da Europa, às vezes pode dar certo, às vezes não. Tem que ter, na verdade, buscar, na verdade, os bons jogadores sul-americanos que também
podem ir para a Europa depois, né? Então ainda é possível que um clube grande aqui do Brasil como Atlético, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, enfim, e outros clubes, né? Fluminense, Botafogo, enfim, Vasco, Grêmio, Inter, enfim, Cruzeiro. É muito importante que essas equipes, né, busquem um jogador como esse. Por quê? Porque além desse jogador entregar ali um grande lucro futebolístico, ele é um jogador que vai entregar dinheiro também. Ele vai entregar grana, porque por certo que ele num time desse aí, e ele se encaixando bem, ele pode perfeitamente ser negociado em pouco tempo, sei lá, gente, umas 3 ou 4 vezes muito mais do que o valor que ele tem neste momento. Martinho Reyda é um jogador realmente muito acima da média. Não tivesse a Argentina muitos jogadores neste momento para esta posição, para aquele lado do campo, por certo que o Reyda seria um jogador a ser convocado pelo técnico da Argentina e até mesmo ir para a Copa do Mundo. É que a Argentina tem sobra, né? Tem muito contingente ali naquele setor, então o Reyda fica de lado. Assim, gente, é excesso de contingente, né? É isso que acontece ali na Argentina em algumas posições, né? Então o Reyda é um jogador diferenciado, rápido, bom. O que ele tem de errado? Na minha opinião, quando ele precisa recompor, ele precisa melhorar um pouquinho, ter um pouco mais de atenção na recomposição, né? O time da recomposição precisa ser melhorado, né? Eu acho que em alguns momentos, assim, embora ele seja um cara que assiste muito pro gol, tem situações que eu acho que ele poderia também assistir até um pouco mais. Ele limpa muita jogada, né? E aí o que acontece? Chama mais a atenção dos zagueiros quando ele, assim, como ele é muito driblador, né? Quando ele chega ali no fundo do campo, geralmente um zagueiro vai para o drible, aí o outro vai para a sobra, né? E às vezes quando ele passa por mais um ou dois zagueiros, acaba se preocupando também em chegar na marcação, ou seja, aqueles jogadores que vêm de trás têm muitas possibilidades de fazer o gol caso receba o passe. O Reyda, em algumas situações, faz esse passe e o gol acaba acontecendo. Só que o Reyda poderia fazer isso muito mais vezes, né? Então às vezes ele passa por um, aí chega mais dois zagueiros, ele tenta driblar um, driblar dois, driblar o terceiro também, e às vezes ele acaba perdendo a bola, né? Então, porque ele exagera um pouquinho, mas é algo a ser corrigido e algo que dá realmente para corrigir. O Reyda é, portanto, um jogador interessante que muitos já especularam aqui no futebol brasileiro, já esteve próximo a acertar não, né? Já teve sondagem de alguns clubes brasileiros, já esteve próximo aí sim de acertar com o clube do Chile, clube do México, e mais de uma oportunidade com clubes da Espanha também, por isso que a cabeça dele não tá boa, por isso que ele pede urgentemente para que uma transferência aconteça, até para que melhore um pouco, até para que ele realmente fique um pouco mais calmo. Mas o curioso é que neste momento o Reyda está jogando muito bem. Mesmo com essa questão, dessa chateação de nunca ter recebido aí uma transferência, aí, ido para outro clube, né, na verdade, aí do exterior, o Reyda ainda está jogando muito bem. O que ele entrega hoje já é algo muito satisfatório, algo que poderia ser muito importante, muito relevante para alguma equipe brasileira que o contratasse. Portanto, o Martinho Reyda é aquele ponteiro esquerdo que inúmeras equipes aqui no futebol brasileiro está precisando, mas que neste momento poucas dessas equipes têm um ponteiro como esse. Então é um jogador de altíssimo nível, um jogador que chega para pegar a camisa titular em algumas equipes e sair jogando, jogador que chega para disputar, olha gente, colocar problemas para alguns titulares em outras equipes aqui que tem bons ponteiros esquerdos ali nos seus elencos. Então Martinho Reyda é a dica deste canal aqui para você pressionar o seu dirigente ali para que ele contrate para a sua equipe, porque de fato poderia ser, em tese, um belíssimo reforço para qualquer equipe que o contratasse. É isso. Obrigado por a gente ficarem comigo aqui neste vídeo.